Alô amigos, tudo bem? Aqui estamos nós, mais uma vez com o nosso Bar do Vaz. E hoje, numa sensação de tranquilidade, numa sensação de segurança. Sabe por quê? Porque eu vou conversar com um homem que já foi a cara da segurança do Acre. Este jovem amigo, Fernando Melo. Tudo bem, Fernando? Prazer, Vaz, estar com você. Prazer é meu. E a gente continua girando e as pessoas reclamando e a violência atacando. Você foi secretário de segurança nos dois governos do Jorge Viana, né? Naquela época tinha menos bandido, Fernando? Rapaz, só sei que a luta era intensa. Esses cabelos brancos aqui, Vaz, era de, vamos dizer assim, correr atrás de bandido, né? Uhum. Mas nós fizemos um trabalho bacana, né? Que muita gente me encontra hoje na rua e relembra dos velhos tempos em que a gente trouxe ao povo do Acre uma sensação de segurança. E um dado que eu não relembrava, mas foi feito numa reportagem do AC 24 Horas, pelo Jairo Carioca, onde ele apontou que no período em que eu fui secretário, onde nós tivemos a menor taxa de homicídio para cada 100 mil habitantes, né? Nessa história recente, desde que quando ficou medido, né? Que é bem abaixo da taxa média brasileira. Na né? sua época era quanto? 18 mortes para cada 100 mil habitantes. Hoje é próximo de 60, é alguma mais, coisa, né? infelizmente, mais de 60, né? Uma coisa que não é só no Acre, nós devemos reconhecer isso, mas que está em índices alarmantes, né? Era uma exigência do Jorge Viana ter segurança, passar para a sociedade aquela sensação de segurança? Jorge Viana me recebia a qualquer hora e todos os dias que eu quisesse. Ele tinha uma atenção especial. Geralmente no início da semana a gente tinha uma discussão sobre segurança pública. Jorge foi chefe do executivo durante 12 anos, 4 anos na prefeitura e 8 anos no governo. Eu sempre tive ao lado dele, né, na prefeitura de Rio Branco. Então eu posso dizer que muito que eu aprendi na minha vida pública, né, foi com Jorge Viana. Fui aluno dele, até brinco com ele, dizendo, fui aluno do Jorge Viana. Isso até me ajuda para me dizer aí na política, né, que eu diz, olha, meu histórico é esse, eu sempre tive do lado do Jorge Viana. Isso é uma coisa boa, porque o Jorge tem uma credibilidade muito grande. Ele era duro, Fernando? Ele reclamava muito ou ele só elogiava? Duríssimo, né? Porque o Jorge Viana era um homem muito zeloso com as coisas, gostava dos detalhes, não é isso? E ele nos dizia uma coisa que eu aprendi hoje: Fernando, nós não podemos nunca se acostumar com a paisagem que temos, né? Paisagem da segurança pública. Se estava bom, se estava ruim, mas a gente não pode se acostumar com aquilo. Então, nós não podemos ouvir, por exemplo, dizer assim, olha, a sociedade pode se acostumar com isso. Nós não podemos ouvir isso de uma autoridade. Não, não podemos. Então, o Jorge Viana passava esse ensinamento para a gente, para mim, e eu passava isso para todos os policiais. Que na época, Vaz, a grande virtude dos resultados era o trabalho que a gente fazia politicamente para integrar as polícias, né? Um trabalho entre uma brigas polícia, entre as polícias? Eram polícias integradas, a gente fazia um trabalho grande de integração. E o grande exemplo foi a Polícia da Família, que era a Polícia Militar e a Polícia Civil trabalhando nos bairros conjuntamente. Era um policial aqui, o Cosme e o Damião da Polícia Civil, andando a pé nos bairros. Foi um belo trabalho. Deu resultado. Excelente trabalho, onde eu passo hoje é reconhecido, principalmente nós colocamos aquelas bases da Polícia da Família nos bairros mais violentos. E nós tivemos os resultados bacanas, né? E hoje a sociedade está vivendo essa triste situação, né? Que eu lamento quando Tem como resolver isso, Fernando? Mas, rapaz, essa é uma pergunta difícil. Claro que tem, né? Não sei. Tem alguns estudiosos que falam, né, de uma determinada forma. Por exemplo, o Rodolfo Giuliani é uma pessoa que eu aprendi, estudei muito quando eu trabalhava com segurança pública, que foi o prefeito de Nova York, o melhor prefeito do mundo na época, né, que foi o cara que estabeleceu a teoria das janelas quebradas, né, de combater o pequeno crime, tal. Deu resultados nos Estados Unidos. Então existe muita fase que pode estar acontecendo na segurança pública. Agora aqui no Brasil está uma situação aliada a uma crise econômica, né?
e a abertura das nossas fronteiras. Eu até, recentemente, eu quero até aproveitar para fazer esse desafio a algum jornalista que levante aonde estão lotados os funcionários da Polícia Federal no Brasil. Onde eles estão? São quantos policiais e onde eles estão? É por aqui, pelas fronteiras, que entra o principal problema para eles enfrentarem no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos grandes centros. Então por que isso? O cara entra para a Polícia Federal, é deslocado para o Acre e no segundo dia já entra com um pedido para ser transferido. Claro que todo mundo quer voltar para sua terra, mas na minha época tinham proporcionalmente muito mais policiais do que tem agora. Se fechar a fronteira, melhora? Claro, porque o problema entra por aqui, né? A droga entra aqui, é mais fácil você pegar ela entrando por aqui do que pegar ela no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? E o que a gente vê criou-se até essas facções que a gente vê falar aqui no Acre, né? Isso é fruto de uma disputa comercial do tráfico de drogas. Agora me diz o seguinte, onde é que entrava a figura do xerife Walter Prado nessa questão do cuidado com a segurança? Teve um período que o Walter ocupou mais a mídia do que o governador e do que você. O Walter tinha uma credibilidade muito grande, ele trabalhava passando uma sensação de segurança, colocando a polícia civil, né, que não tem essa função, da polícia civil nas ruas, né? Lembra da Força Tarefa que era criada? Então toda sexta-feira o Walter estava em todos os municípios andando, tinham alguns policiais e alguns delegados, né? Eu lembro aqui o saudoso Danzecu, que era quem acompanhava ele, e a gente dava todo o apoio para ele. E a imprensa ajudava muito, né? Então nós temos que trabalhar com a sensação de segurança. Dava resultado. Dava resultados, e os números estão aí para mostrar, né? E eu fico triste de ver hoje tantos jovens morrendo, né? Uma verdadeira guerra, foram quase 400 e tantos jovens no ano passado, nós estamos com 250 jovens. E na época, Roberto, que a situação não era tão grave como é hoje, mas eu convidei a sociedade civil para discutir a questão da violência. Porque naquela época o que nós tínhamos muito era assalto, né? Eram os assaltos. Aí criamos o grupo anti-assalto da Polícia Civil, né? Que tinha ali os delegados abnegados combatendo os assaltos. Mas naquilo era o principal motivo. Nós não tínhamos execuções. Nós tínhamos 3 execuções por ano, né? E hoje a gente tem 3 por dia. Então é uma coisa que a sociedade tem que se preocupar, porque um dia ela pode bater na sua casa, né? Eu não jogo pedra em ninguém. Esses policiais que estão aí dirigindo a segurança pública no estado entraram no concurso que, quando o Jorge Viana era governador e eu era secretário, nós fizemos, né? Milson Farias, que hoje é nosso candidato a vice-governador, o atual secretário de segurança, o chefe da Polícia Civil, todos entraram no concurso que nós fizemos. Então eles têm uma boa formação. Agora vamos tocar no assunto que geralmente os políticos não gostam: guardião. Foi você que implantou ou foi você que só fez a licitação? Era um programa do governo federal, né, do Fernando Henrique Cardoso, que estava colocando à disposição esse guardião para servir de inteligência, serviço de inteligência da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança. Nós fizemos o processo licitatório, mas eu já tinha saído quando ele foi implantado, né? Mas com certeza esse guardião ele ajuda muito. Mas vocês tinham outro sistema também, não é? Antes do guardião? Nós tínhamos um sistemazinho, mas que não tinha muitos resultados, né? Não é na capacidade que tem o guardião. Nesse sistema de inteligência que você tinha na sua época, ele servia também para que vocês ouvissem as conversas de adversários, de políticos? Não, isso aí não. Um equipamento como esse, um guardião ou qualquer um outro, tem que estar nas mãos de pessoas com muita responsabilidade, né? Porque o pior crime é aquele crime praticado pela própria polícia, né? E eu nunca soube disso, nunca tive informação. Claro que existe uma especulação, que a gente lê jornal e sabe disso, mas não existia, eu te garanto, e tenho muitas dúvidas se isso existe ainda hoje. E o guardião... Agora, que era de uma serventia muito grande. Aquele nosso tupiniquim, vou dizer assim, ele ajudou ao delegado Walter Prado e a sua equipe a elucidar um dos crimes mais difíceis do Acre, que foi o do Mauro Braga. Você lembra do Mauro Braga? Lembro. Foi o Adalto, o meu companheiro Adalto, que trabalhando lá naquele sistema, que conseguiu identificar aquele crime ali, e nós chegamos ao resultado de prender, identificar quem foi que matou o nosso saudoso amigo. Serviço de inteligência. Serviço de inteligência. Hoje, o que é preciso para ser mais inteligente do que os bandidos?
Nós precisamos acabar com a principal arma que gera todo esse crime. Nós temos que acabar com a oferta abundante de drogas. E temos que chamar a nossa sociedade, que é usuária de droga, e tem que parar, porque elas incentivam ao crime, né? Nenhum comércio, Roberto, prospera se não tiver comprador, se não tiver usuário de drogas. Então a sociedade tem que dar a sua contribuição. É uma coisa que tem que nascer dentro da casa de cada um. Valendo. Como nós chamamos os padres e os pastores para discutir a segurança, foi para pedir a eles, para que durante os cultos, eles conversassem com os pais, para que olhassem para os seus filhos, né, para não vê-los ir para o mundo da droga. Os pastores são importantes numa briga contra a segurança, contra a violência? A violência demais. Eu já fiz isso, né? Fiz um congresso, chamei todos eles, né? E pedi, né? Nós fomos humildes de pedir o apoio das igrejas. Porque a igreja está conversando com as famílias diariamente e você sabe que o povo... Na época você foi interpretado como se você tivesse querendo apoio político, não é? Pois é. Mas não era. Eu estava com o coração limpo e só querendo proteger a sociedade. E fico feliz quando vejo o Jairo Carioca fazer uma reportagem para o seu jornal, né, que a gente vê os 20 anos da segurança pública da Frente Popular, né, no meu período ser o período onde tivemos a menor taxa de homicídio. Né? Que é menor do que a taxa atual brasileira. 18 para 100 mil. É um índice bacana. Foi um momento marcante. Marcante, importante. Aí você voltou para o governo, né, trabalhando no governo do Sebastião, aí foi para uma outra área. Qual foi a área que você foi designado? Eu fui trabalhar na área em que eu exerci como deputado federal. Uma área que eu aprendi a gostar, porque quando eu fui eleito deputado federal, Roberto, eu estava cansado de segurança pública. Apesar de lá em Brasília eu estar trabalhando na Comissão de Segurança Pública, mas eu queria uma outra coisa. Porque esses cabelos em branquinho aqui, meu filho, é de correr atrás de bandido, de estar trabalhando de manhã, de tarde, de noite, sistema prisional, polícia civil, polícia militar, integração com a sociedade, drogas, essas coisas todas. Então isso dá muito trabalho, e eu queria. E aí fui trabalhar com agricultura, e o governador Tião Viana me convidou, né, para mim fazer o que eu fiz. Eu dei a minha contribuição também, trabalhei na bacia leiteira, trabalhei com a área de mandioca, que é uma área que eu acho que é o produto que tem mais identificação com o Acre, né? Apesar do Luiz Carlos Moreira Jorge de vez em quando soltar uma notinha brincando comigo, mas eu sou um apaixonado pelo setor produtivo, né? E eu acho que o Acre tem muito a se desenvolver. Nós temos terras maravilhosas, um sol maravilhoso, e precisamos de um incentivo para que a gente aumente a nossa produtividade com tecnologia. E hoje, se fosse convocado novamente, seria secretário de segurança nesse momento de desespero? Rapaz, mamãe pediu para mim não ser mais isso. É um dos pedidos para minha mãe fez, né? E pedido de mamãe a gente... Acho que eu já dei a minha contribuição, acho que tem várias pessoas aí, mas a gente está sempre disposto a ajudar, dando a nossa opinião. Continuo estudando esse segmento, porque é uma coisa bacana. Nós nunca vamos viver em sociedade sem conflitos, não é isso? Eu estudo muito, estudei o caso da Colômbia, né? Tenho estudado casos específicos como São Paulo, reduziu bastante o número de homicídios lá, mas eu não sei nesse momento assim como é que nós vamos sair nessa crise. A sociedade tem que ser convocada, e eu quero, como você nem falou, mas eu sou pré-candidato a deputado federal. Se deputado federal, quero voltar sim, dar a minha contribuição no parlamento para ver. Porque a gente viu ontem, né, a ministra Carmen Lúcia impressionada com os números do Acre, né, mas não só do Aliás, Acre. até o governador reclamou. O governador reclamou. Né, a gente tem que chamar, né, a justiça não julga, é muita gente presa, a sociedade reclama que é pouco preso. Não sabemos o que fazer com os presos, né? O que fazer com o preso, tem que prender. Então é um problema que tem que ter uma grande discussão. É um conjunto de coisas. E o parlamento é o órgão adequado. E eu quero estar lá para poder dar a minha contribuição com a minha experiência. Tá bom. Obrigado ao meu querido amigo. Sucesso para você. Busque a verdade, leve a verdade para as pessoas. Sucesso nessa sua nova empreitada. Vaz, eu quero lhe agradecer muito pelo espaço. Só não pode pedir voto. Eu não posso pedir voto, claro, mas eu quero lhe dizer que eu estou em paz na política, eu voltei para a política, fui convidado pelo DEDA, pelo grupo político do DEDA, pela Maria Antônia,
e me deram a presidência de um partido novo, que é o PROS, e nós estamos organizando esse partido para ele contribuir com a sociedade, para contribuir com o bem-estar social da sociedade brasileira e aqui no Acre, especialmente para a sociedade acreana. Então nós temos a política como coisa que nós gostamos de fazer e estamos fazendo do PROS um partido que vem crescendo a cada dia, um partido democrático, e eu estou convidando aquelas pessoas que estão fora da política, que saíram da política, que queiram voltar, que venham se filiar ao PROS e venham somar com a gente para a gente construir uma nova sociedade, uma sociedade onde o jovem esteja preparado para o futuro. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Esse é o Bado Vaz. Como eu disse, conversando com Fernando Melo, o homem que um dia já teve a cara da segurança, que um dia já deu assim uma sensação de segurança para todos os acreanos. Obrigado, continue conosco, não esqueça dos outros programas. Sem Regras, com Charlene, com a Jussiane, também com o Pablo, são pessoas que estão aqui conosco. E também o nosso Gameleira Connection, com o Rai, com o Luiz Carlos e com o Marcos. Não esquecendo do Luciano com o seu papo informal. A todos obrigado e até a próxima.